Marco, a gente está falando das small caps americanas, né? A gente pega esse gráfico é bem conhecido como preço-lucro, né? Projetado, Ford. Acho que o interessante é que ele está sendo tradeado, né? Esse gráfico, né? Que pega o preço-lucro dos small caps americanas no nível mais baixo, tá? Nos últimos 10, 15 anos, tá? Ou seja, a gente tem visto aí um desconto muito, muito grande, tá? E qual que é o principal racional aqui, tá, pessoal? Quando a gente começa a fazer, né, indo para o top-down, né, a gente tem um excesso de liquidez que estava sendo lá atrás, né, agora já começa a enxugar essa liquidez, principalmente com redução do balanço do Fed, e os investidores começam a fazer um movimento que é muito conhecido, né, dentro dos portfólios, que é chamado de flight to quality, ou seja, o gestor, o investidor, ele começa a migrar para ações mais líquidas, né, e consequentemente observando esse cenário de menor liquidez, né, enxergando nomes de mais qualidades. Dando aqui um grande exemplo aqui no Brasil, né, vamos supor aqui que tem um banco pequeno, né, vamos pegar aqui, por exemplo, aqui um banco ABC, não estou falando dos fundamentos, tá? Estou falando da liquidez. Comparar aqui o banco ABC com o Itaú. Né, no momento de baixa liquidez, seja small cap, já tem uma volatilidade maior, né, já tem um beta maior, então até mesmo para o gestor, para o investidor não se expor nesse cenário de alta volatilidade com um papel desse, ele troca, né, ou seja, para o mesmo setor, um papel de beta menor, um papel mais atrelado ao índice. Então, dando um exemplo aqui no caso do Itaú. Tá? Mas que o mercado inteiro dos Estados Unidos, a gente tem visto, olha que exagero, né, teoricamente, para cima do que a gente viu lá atrás, né, ou seja, expectativa de preço-lucro. Né, eu acho que o mercado deve olhar agora mais para frente essa expectativa mais do P, né, ou seja, do price, né, ou seja, quando a gente olha aqui price earnings, ou seja, esse é um ponto muito interessante quando a gente olha, porque esse PI, né, com esse grande desconto agora daqui para frente, já começa a atrair, né, uma parte, né, ou seja, dos investidores globais, né, até mesmo aqui no Brasil, para quem investe diretamente lá fora, né, em alguns nomes aí, principalmente no setor de energia. E quando a gente olha, né, correlação também, com um gráfico bem bacana, eu não coloquei aqui hoje, mas quem pedir a gente pode mandar também, que é um gráfico que pega a correlação do yield, né, ou seja, de 10 anos, ou seja, a Treasury de 10 anos nos Estados Unidos, com os principais setores, ou seja, quais setores que mais performaram, né, tem relação à correlação do título do Tesouro de 10 anos, ou seja, à medida que o título do Tesouro sobe, o rendimento do Tesouro sobe, quais são os títulos que valorizam e quais os títulos que desvalorizam ao longo do tempo. Né? Quando a gente pega os títulos que mais valorizam, né, ou seja, os setores que mais valorizam, a gente tem aqui principalmente o setor de energia, que é o que a gente estava comentando agora há pouco. E os setores que mais desvalorizam, que é o contrário que a gente tem visto, que é o setor de real estate, né, e o setor de healthcare, tá? O setor de saúde. Então, acho que explica-se muito bem o que a gente está passando aqui no Brasil, né, com aumento de taxas e também lá fora, que já reflete, a gente está falando de um tesouro de 10 anos lá na ordem de 3,20, que fechou hoje. Então, é isso que o mercado enxerga, e quando a gente olha para as small caps, consequentemente, são os papéis que mais sofrem, né, agora numa relação de enxugado de liquidez, mas na virada de ciclo, né, ou seja, no corte de juros. Quando a gente fala aqui no Brasil, especificamente, a gente pode sair bem na frente, né? Mas como o Marco falou bem no comecinho da live, a gente tem que reiterar também esse cenário de juros mais altos por um tempo a mais do que o mercado estava esperando, né, Saravani? Acho que o resumo é esse. É isso aí, pessoal. Tanto aquele gráfico anterior como esse daqui, eles mostram o quanto, né, as ações small caps estão descontadas em relação ao seu histórico, em relação à geração de caixa futura, em relação às blue chips, tá? Esse gráfico aqui mostra realmente uma aberração, né? Talvez nesse século aqui a gente não tenha visto uma distorção tão grande assim. Então, por que, Marco, está acontecendo isso? Pô, a gente que fala tanto de ações, a gente que fala tanto de ações small caps, né? O que está acontecendo? A gente está vendo um cenário de aversão a risco mundial. Mas não justifica nada, pessoal. Não justifica nada. A gente está precificando pior do que a grande crise financeira mundial, 2008. A gente está precificando pior do que qualquer cenário ruim, né? Não faz sentido. Ah, Marco, mas quer dizer, na verdade, como o Alex falou, que já estão colocando no preço, né? Preço sobre lucro, estão colocando no preço, mas o lucro não foi revisto. Mas será que a gente vai ter uma recessão pior do que foi 2008 no mundo? Por mais que você revise seus números, jogue 20% para baixo, 30% para baixo, esse gráfico aqui, ele não vai nem para a média aqui. Ele vai mostrar que realmente a gente continua super barato. Então, o que o mercado está precificando agora? Está precificando um negócio horroroso, um cenário horroroso. E não faz sentido nenhum. Ah, mas quer dizer que isso aqui vai recuperar a semana que vem? Não, isso aqui vai levar tempo para recuperar. Mas é natural que sempre quando bate aqui nesse
segundo desvio padrão, vamos dizer aqui, né? Ele volta. A gente está passando por momentos aqui totalmente irracionais, principalmente em ações menores. Mas a gente precisa entender que isso está acontecendo no mundo todo, né? Não é só no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo todo. A gente está passando por essa irracionalidade. Então, esse desconto, lógico, é excessivo nos Estados Unidos. Aqui no Brasil também a gente tem várias ações muito descontadas. E isso a gente vê que é comum, né?